pessoal, tudo bem? Eu sou a Ellen, pet sitter, estudante de comportamento animal e administradora da página Best Sitter. Se você não me conhece, muito prazer. E hoje eu vim falar por que você deve contratar uma pet sitter. Eu fiz uma pesquisa recentemente aqui nos stories e eu descobri que muita gente nem sabia o que significava uma pet sitter, quanto mais por que deve contratar. Então, parte do nosso trabalho aqui é um trabalho de conscientização, de explicar para vocês como que funciona o serviço, por que ele existe e por que você deveria contratar. Então, vamos lá? Lembrando que o foco aqui desse vídeo são cães e gatos. A maioria das pessoas que me assistem são tutores de cães ou gatos, ou os dois. E tem pouquíssima gente que tem animais exóticos, né? O que seriam os exóticos? Um hamster, uma ave, um réptil, alguma coisa do tipo. Então, se você tem algum animal exótico, deixa aqui nos comentários para eu saber, que aí eu posso fazer um vídeo específico para o seu animal. Mas aqui, no caso, eu vou falar bastante sobre cães e gatos. Esses animais, eles não são autossuficientes, eles não têm condições de garantir a própria sobrevivência. A gente tirou esses animais da natureza para trazer eles para dentro dos nossos lares, né? O antepassado do gato é um gato selvagem. Os antepassados dos cachorros, antes desses animais serem domiciliados pelo ser humano, eles eram capazes de garantir a sobrevivência deles na natureza. Agora, dentro de casa, eles não têm essa capacidade. Eles não podem abrir o armário e se servir a própria ração. Eles não podem trocar a própria água. Eles não podem limpar a própria sujeira. Eles não têm condição nenhuma de garantir o mínimo da higiene e da alimentação básica que eles necessitam. Então, esse é o primeiro ponto. Eles não são autossuficientes. Eles precisam do ser humano para manter a sobrevivência deles. Motivo número 2. Porque é muito perigoso deixar o seu animal sozinho. O que pode acontecer? Se você tem mais de um pet em casa, eles podem brigar e se machucarem. No caso de 2 gatos, por exemplo, eles podem se arranhar um olho, causar algum tipo de sangramento. Se forem 2 cães, a mesma coisa. Eles podem se morder também, se ferir. Se for um cão e um gato, a mesma coisa. Casas multiespécie. Toda casa, por mais amigos que os seus animais sejam, numa situação de estresse, que é ficar longe dos familiares, dos tutores, eles podem vir a brigar. E se não tiver ninguém para ir lá e olhar esses animais, né, de tempos em tempos, esse animal pode ficar sangrando, pode causar uma infecção, pode vir a causar uma coisa grave, um problema gravíssimo para o seu pet. Outra coisa também que pode acontecer com muita facilidade, principalmente para quem tem gato, é o gato derrubar objetos pela casa. Então ele pode, por exemplo, derrubar um porta-retrato de vidro, quebrar esse vidro e ficar ali, sabe-se lá quanto tempo, um final de semana, 5 dias, 10 dias, com aquele vidro no chão. Ele não tem consciência que ele não pode pisar naquele lugar. Então ele pode se ferir também, pode se cortar com esse vidro. Ele pode engolir o que não deveria, quebrar algum objeto de plástico, engolir peças pequenas, ou então até mesmo o vidro, ele pode acabar engolindo esse vidro. Às vezes a gente não pensa nesses cenários, mas é muito possível de acontecer e muito grave. Então precisa sim de ter uma pessoa para ir lá e ficar olhando o que está acontecendo naquela casa. Motivo número 3. Os animais ficam com tédio com muita facilidade. Eles precisam de atividades para manter a mente e o corpo funcionando. E eles não vão se autoproporcionar essas atividades. Eles precisam que um ser humano propicie isso para eles. O tédio, ele também pode causar, além de estresse, comportamentos indesejáveis. Então, por exemplo, o seu cachorro não tem nada para fazer, ele vai achar alguma coisa para fazer, para chamar a sua atenção, para demonstrar essa insatisfação dele. Então ele pode fazer xixi no seu sofá, ele pode rasgar o seu sofá, ele pode detonar o seu piso, ele pode querer sentir o seu cheiro e ir atrás dos seus sapatos, das suas roupas.
E aí você vai chegar e querer brigar com o cachorro, mas não é culpa dele, é porque ele estava entediado, estressado. Então a gente tem que procurar entender mais o lado dos animais, como eles pensam, pra gente proporcionar o que eles precisam. Então, animais precisam de atenção, eles precisam de atividades mentais, atividades físicas, eles precisam gastar essa energia que eles têm dentro deles. E qual que é a melhor forma de fazer isso? Ter uma pessoa que vá lá, que pegue o seu cachorro, leve ele para passear. Se o seu gato tem o costume de passear, que leve também o seu gato para passear, que brinque muito. Existem diversas coisas que a gente pode fazer. Contratar uma pet sitter é também uma forma de prevenir esses comportamentos indesejáveis dos pets. Quarto motivo: alguns pets também podem parar de se alimentar ou parar de beber água na ausência do tutor. Isso é uma coisa muito grave e muito comum de acontecer. Eles ficam tristes, alguns têm estresse de separação e eles simplesmente param de se alimentar. Se não tiver alguém para incentivar essa alimentação, para oferecer sempre alguma coisa fresca, um petisco, um sachê, alguma coisa que aguce essa vontade de se alimentar, esse apetite do animal, ele vai deixar de comer. E aí, dependendo de quanto tempo você ficar fora, acontece mesmo do tutor voltar para casa e o animal ter falecido. Porque sentiu muita saudade, porque não se alimentou, porque não se hidratou, porque se cortou, se acidentou. Então, gente, isso é muito sério, tá bom? Então, é muito importante ter alguém para garantir que o seu pet se alimente. Quando o pet deixa de se alimentar, isso pode causar diversas doenças. Não leva só ao óbito, pode levar a uma doença grave, por exemplo, que é a lipidose hepática. É o excesso de gordura no fígado. E isso acontece, além de acontecer em animais obesos que têm uma predisposição, também acontece quando o pet fica muito tempo sem se alimentar. É muito comum e é muito grave. Outra doença, no caso dos gatos, que é muito comum, se ficar muito tempo sem limpar a caixinha de areia, ele vai evitar de urinar, porque os gatos são animais extremamente limpos, eles gostam de limpeza, eles não gostam de sentir o cheiro da urina quando eles têm que usar o banheiro, né? Ninguém gosta de usar um banheiro sujo. A mesma coisa para os gatos. Então, se o banheiro dele estiver sujo, ele vai evitar de urinar. E evitando de urinar, isso pode ocasionar problemas na bexiga, problemas renais, entre outros diversos problemas urinários, tá? Então, são doenças comuns, graves, que são ocasionadas pela ausência de uma pessoa para ficar com o pet, para garantir a higiene do ambiente desse pet. Isso são itens básicos, gente, não é luxo ter uma pet sitter. É o básico que você deve oferecer para o seu animal. E por último, gente, vai incomodar os seus vizinhos, porque esse cachorro vai latir, esse gato vai miar excessivamente, porque ele vai se sentir sozinho, então vai incomodar os seus vizinhos, principalmente se você mora em prédio, pode ser um problema. Você pode receber uma multa, ou pior, que você pode ser denunciado por abandono e maus tratos, tá? Isso é cabível de denúncia, sim, dependendo do número de dias, dependendo do nível sonoro que tiver esse latido, esse miado. Se esse animal estiver em sofrimento, a denúncia é válida, sim. Então, gente, muito cuidado, pense, repense antes de viajar, principalmente, que normalmente são muitos dias. Não deixe o seu animal sozinho. Pela vida dele, se você ama ele de verdade, se você tem apreço pela vida desse animal, se você não quer que ele sofra, né? Porque ficar sozinho para os pets é um sofrimento. Então, por favor, contrate um pet sitter, tá bom? Se você tem dúvidas sobre esse serviço, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer para mim responder. Bom, um grande beijo, amem e cuidem dos seus animais.